Então nós estamos iniciando a nossa terceira aula sobre o terceiro módulo, né? E nessa aula nós vamos dar continuidade ao tema que nós paramos na semana passada, que é o sexo nas linhas da evolução. Então semana passada nós falamos um pouco, mostramos algum comportamento animal muito parecido com o nosso, mostramos como é milenar o nosso comportamento, seja no campo psicológico, seja no campo sexual. E hoje nós vamos levar um pouco mais à frente esse tema. O nosso curso tem mais 3 aulas. Então nós temos a aula da semana que vem, da outra e a última aula. A nossa última aula nós vamos transmitir diretamente de Cuiabá, dos nossos amigos que estão lá, iniciando lá um grupo que está nos assistindo. E nós vamos então fazer uma homenagem, fazendo a última aula diretamente de Cuiabá, com o grupo que tenha nos acompanhado. E, ao mesmo tempo, em março, nós iniciamos o curso novo. Então, de dezembro até março, nós vamos ter novas programações pela TV IBS e estaremos iniciando um curso somente sobre relacionamento. Relacionamento, família e reencarnação. É o tema que nós vamos abordar. Logicamente que vai entrar também sexo, porque não tem como falar relacionamento sem falar de sexo, mas nós vamos dar uma ênfase na relação, nas mais diversos tipos de relação, principalmente as relações afetivas. Então vamos fazer a nossa prece para dar início ao nosso trabalho. Vamos mentalizar a figura do Mestre Jesus, pedindo que Ele nos abençoe no nosso dia, nos ilumine e que o nosso trabalho seja inspirado por Ele e voltado para o benefício de nós mesmos e de todos aqueles que estiverem conosco. Graças te damos, que assim seja. Então vamos lá. Slide 34, por favor. Então vamos lá? Pessoal de Goiânia prestando atenção, sem conversa. O homem é livre para dar as suas energias e impulsos sexuais à direção que prefira, e será estimado por veículo de bênção quando os empregam na proteção sadia do lar, na formação da família, seja na paternidade ou na maternidade, com dever cumprido, ou ainda na sustentação das obras de arte e cultura, benemerência e elevação do espírito. Então presta atenção aqui. Veja a extensão que é a questão sexual. A questão sexual não está apenas na genitália, não está apenas na mente, não está apenas nas trocas afetivas. Você vê que Emmanuel acrescenta aqui outros campos, não só a formação do lar, mas acima de tudo, olha aqui, a maternidade e a paternidade, mas a sustentação das obras de arte e cultura, benemerência e elevação do espírito. Tudo isso está dentro da energia sexual. Tudo isso faz parte do campo imenso onde a energia sexual demanda, onde a energia sexual se apresenta. Então não é somente a troca sexual, não é apenas o atrito celular, como diz Emmanuel, não é apenas a relação na formação da maternidade. Pelo contrário, ela é extensa. Ela é o impulso da vida. É aquilo que nós já falamos aqui tantas vezes, que Emmanuel diz, quer dizer, o sexo nasce da profundidade da vida e orienta o processo evolutivo nas mais diferentes conotações, ou seja, no emprego do ideal, no emprego da arte, no emprego da cultura, no desenvolvimento da elevação do espírito. Tudo isso aí está incluso na energia sexual. Então, ou em outras palavras, existem outros prazeres que estão acima apenas do prazer simplesmente da troca afetiva ou da relação sexual. Mas se para lisonjear os próprios sentidos transforma os recursos genésicos em dor e desequilíbrio, angústia ou desesperação para os semelhantes, pela injúria aos sentimentos alheios ou pela deslealdade e desrespeito nos compromissos e ajustes afetivos, depois de havê-lo proposto, aceitado, encontrará nas consequências disso a fieira de provações com que aprenderá a acender a si mesmo a luz do amor puro. Então lembra o seguinte, que o livre-arbítrio, você é livre na semeadura e responsável na colheita. Não tem como ser de outra forma. Você é livre para semear, mas é também responsável na colheita. E tudo aquilo que você fizer aos outros, você está fazendo a si mesmo. Então muitas vezes a gente pergunta, por que eu passo por inibições afetivas? Por que eu não encontro alguém que me compense? Por que eu passo inibições sexuais?
Por que nasci com determinados conteúdos de inquietações sexuais do qual eu não consigo me livrar? Por que eu nasci com determinadas limitações? Por que razão eu não encontro em local nenhum uma pessoa que me apoie no desenvolvimento das oportunidades que eu desejo? Muitas vezes isso é a semeadura do passado. Muitas vezes é os bloqueios que você mesmo semeou. E que hoje, como ponte de reequilíbrio, você então reassume esse papel a fim de que você possa se reajustar. É aquilo que nós já falamos aqui inúmeras vezes. Onde esteve o teu abuso é onde está hoje a tua dor. Então, onde está a tua dor, tenha certeza, é onde esteve o teu abuso. E é exatamente nesse processo que você, a partir das experiências de resgate, você aprimora na modificação de si mesmo e na visão de tudo aquilo que você fez no campo do espírito. Então, lembra que uma das maiores erros que nós podemos cometer no mundo são os abusos do campo afetivo, do campo sexual, porque você está abusando de outro e, consequentemente, você está assumindo em si mesmo as responsabilidades que você gerou. Próximo. O homem é livre até mesmo para receber ou recusar a existência, mas recolherá invariavelmente os bens ou os males que decorra de sua atitude perante as concessões da bondade divina. Todos somos livres para desejar, escolher, fazer e obter, mas todos somos também constrangidos a entrar nos resultados de nossas próprias obras. Cabe à doutrina espírita explicar os princípios da justiça eterna em todo o universo, que não funcionam simplesmente à base de paraísos e infernos, castigos e privilégios de ordem exterior, mas acima de tudo através do instituto da reencarnação. Então, que você pode cometer abuso que for, mas nós reencarnamos. E como bem diz o livro dos Espíritos, nós iniciamos a nossa vida no ponto em que nós deixamos na vida anterior. A liberdade te consegue, inclusive, o abandono da existência. Você pode abandonar, você pode suicidar, você pode deixar a existência. Mas você é responsável por isso. Então, consequentemente, você vai reiniciar a vida a partir do abuso que você praticou. Então, lembra daquilo que nós ensinamos aqui, imagem e semelhança. Dentro de nós temos a imagem de todos os seres, na forma de um holograma. Então, toda lesão que você provocar no outro, você está provocando em si mesmo, porque essa imagem é interna. E na hora que você for reproduzir a formação do corpo físico, você vai reproduzir essa imagem. E essa imagem vai surgir em forma de doenças congênitas, vai surgir em forma de doenças hereditárias, vai surgir em forma de malformações, vai surgir em inibições psicológicas, vai surgir em forma de traumas, vai surgir em forma de medo, vai surgir em forma de complexo, vai surgir em forma de transtornos psíquicos. Ou seja, você é fruto do que você semeou. E em nós, conosco e junto de nós e por nós. Foi por isso que Jesus, compreendendo que não existe direito sem obrigação e nem equilíbrio sem consciência tranquila, nos afirmou claramente: conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Né? Lembra que nós já estudamos aqui que Deus, como substância é vida, como princípio é lei, como essência é o amor. Né? Lembra? E ao mesmo tempo nós estudamos que Deus, Deus em si é a verdade. Então, a verdade é aquilo que nós compreendemos em Deus. Então, consequentemente, ela nos faz livre, porque desperta o nosso campo de consciência e faz nos enxergar mais longe. Próximo slide. Também de Emmanuel. E que as células germinais, por semente vivas, reproduzem os nossos clichês da consciência no trabalho impalpável da formação de um corpo novo. Então presta atenção aqui, gente. Ó. As células, a união do espermatozoide com o óvulo, ela é regida pelo campo mental. Nós reencarnamos em corpo mental, tipo forma de ovoide. Conjuga aqui, ó, principalmente a partir da formação da mólula. Quando começa a formar lá 16 células, 32 células. Na hora que ocorre o processo de nidação, que é a fixação do óvulo lá no útero, para o início do processo de gestação, a partir daí o espírito comanda o campo celular.
E, logicamente, se nós já temos uma herança genética com determinado tipo de patologia, e se eu trago na mente determinado tipo de lesão característica daquela herança genética, ela vai ser fixada no novo organismo. Se a família não traz essa diferença genética, a alteração do campo cerebral vai alterar o campo genético do corpo. Ou vou atrair alguma coisa, seja na forma de medicação, seja na forma de radiação, que vai atuar durante a gestação e me trazer as lesões, como se deu, por exemplo, com a talidomida. Então, querendo ou não, seja por um princípio de ação direta, seja por um princípio de ação indireta, nós vamos manifestar no corpo as tendências, o campo que nós fomos irresponsável, todo o processo pelo qual nós geramos dor no outro e tudo aquilo que nós geramos destruição em nós mesmos. É uma chapa fotográfica, com ação diretamente da mente, a direção diretamente no organismo, como ele está mostrando aqui, ó, reproduz os nossos clichês de consciência, ou como um processo de atração, um desastre, um desequilíbrio que gera alteração genética, ou que gera alteração que vai trazer a distonia no momento que nós nascemos. Na câmara uterina, o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal, ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo em certas cotas de tempo. E você, então, conforme a lesão que você exerceu, é a lesão que você vai ter. Então, se você teve uma lesão, provocou uma lesão nos outros por volta da infância, você vai ter essa patologia a partir da infância. Se você gerou uma lesão por volta dos 20 anos, você vai ter essa lesão por volta dos 20 anos. Então, por isso que nós vamos ter doenças congênitas, doença na fase infantil, doença na fase mais tarde, doença que se desenvolve de uma hora para outra na existência, quando você já está na fase adulta. Tudo isso é envolvido pelo clichê mental na época correspondente das lesões que você gerou. E vai absorver essa cota pelo tempo que você fez o outro passar pelo problema. Então vamos supor que num ato insano você foi lá e decepou a mão de alguém. E essa pessoa tinha por volta de 18 anos. E viveu até aos 60 anos. Certo? Então foram aí 42 anos vivendo sem uma mão. Então ou você vai nascer sem a mão e viver até os 42 anos, ou você, quando tiver 18 anos, vai acontecer um acidente ou algum outro processo que vai gerar isso, e você vai perder a mão e viver o tempo exato daquilo que você causou. Tá claro? Pessoal da TV Ibis, tudo bem? Goiânia, que tá aí com cara de sono. Ok, tá vendo? Hoje está prejudicado aí, mas paciência. Tudo bem? Próximo. Para que não sejamos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo. Olha que bacana essa frase. Então, se nós não queremos ser mutilados, não vamos mutilar. É aquilo que o Baldi ensina. Você não tem como controlar o passado, porque a trajetória do passado já foi lançada. Mas eu tenho como controlar o presente para o futuro, evitando desencadear de ações reativas. Então, por exemplo, coloca a caneta aí. Então, olha aqui. Vamos colocar aqui um eixo, tempo, espaço. Tá claro? Então, eu lanço, hoje eu estou numa vida aqui, ó. Vou chamar essa vida aqui de vida A. Eu lanço a trajetória. Na hora que eu estiver na vida B, eu fui lá e reforcei essa trajetória, imprimindo uma maior força nessa trajetória. Tá claro? Quando eu estava na vida C, eu aproveitei e ampliei essa ação. Tá claro?
Agora hoje eu estou aqui, ó, na vida, vamos dizer, G. Esse processo todo, ó, cai sobre mim. Não tenho como voltar e corrigir esse passado, porque ele já está lançado como uma bala, que depois que você atira, não tem como você correr atrás dela e evitar que ela faça a trajetória. Você assimila todo esse processo. Na hora que você assimila esse processo, se você sabe assimilar, passando por todo o processo da dor, mas sabendo se elevar, você faz uma nova programação. Mas a partir daqui eu vou fazer uma nova trajetória. E essa nova trajetória pode ser completamente diferente dessa. Então o que o Baldi fala, se você quer caminhar para o período de equilíbrio, sorva o que você já lançou. E saiba emitir as novas trajetórias. Por quê? Porque se você for sorvendo, amanhã, as outras vidas que você for tendo, você for fazendo essa trajetória enriquecedora, amanhã na hora que você estiver aqui, o que vai cair sobre você é aquilo que você enriqueceu. É aquilo que você transformou. Então o Baldi fala, só existe uma maneira de acabar com a dor. É evoluindo. Essa é a única forma. A dor só acaba se a gente evoluir. E aí, por isso que ele ensina o estudo de trajetórias. Nós já demos um curso aqui no IBS sobre isso. Ou seja, você estuda o seu passado, estuda o teu presente, porque aqui você vai encontrar o efeito. Então você sabe qual foi o passado. Então você estuda o seu passado, atual e pregresso, e estuda aqui o seu momento. E a partir daqui você lança uma trajetória, mas corrigindo as distorções que você já conseguiu perceber. Agora, se você confirma essa trajetória, você vai ampliar isso aqui. Além de você passar pela dor aqui, você gera mais dor para o futuro. Por isso que o Baldi fala tanto em conhecimento da lei, em conhecimento do mecanismo da vida. Tudo bem? Alguma pergunta aí, Goiânia? Brasília, TV IBS? Ok? Beleza. Slide, por favor. Muito bem. Lembra que nós falamos que nós íamos voltar ao assunto da homossexualidade, da heterossexualidade e da bissexualidade. Então nós vimos alguma coisa a partir da questão da evolução, o sexo, as linhas do sexo na evolução, e mostrando que essa linha sempre passa em nós pelo campo da responsabilidade. Certo? Porque nós estamos nesse campo. Agora vamos ver um pouco sobre heterossexualidade, homossexualidade e bissexualidade, que é um dos assuntos que nós inclusive vamos tratar um pouco mais, vamos aprofundar um pouco mais nas variáveis do que nós temos estudado. Então vamos lá. Primeiro slide. Eu achei muito bacana isso aqui, ó. Olha a mulher aqui que examina. O homem no máximo é isso aqui. Agora dá uma olhadinha, mulher. Examina tudo. Dá notícia de tudo, né? Impressionante. Todas as nossas referências a semelhantes peças do trabalho biológico nos reinos da natureza objetivam simplesmente demonstrar que, além da trama de recurso somático, a alma guarda a sua individualidade sexual intrínseca. Então presta atenção no que ele está dizendo. O sexo não está baseado na questão morfológica. O sexo não está baseado na questão genésica. Ele está baseado no campo intrínseco que cada alma carrega. Se eu reencarnei num corpo de um homem, mas trago dentro de mim as características femininas como a parte intrínseca mais desenvolvida e mais prevalente, apesar da minha morfologia,
é exatamente a questão feminina que vai me dirigir. Apesar dos meus hormônios, é a questão feminina que vai me induzir ao campo afetivo. E vice-versa. Porque dentro de nós vamos ter cotas diferentes, porque todos somos bissexuais. Eu posso ter a natureza bissexual na formação do masculino, 80%, e minha ânima representar 20% da presença do feminino em mim. Na hora que eu nego a ânima, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o impulso feminino na minha alma. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai explodir. Tudo aquilo que a gente nega cresce no escuro e explode como vulcão, lembra? Então, consequentemente, o processo é de amadurecimento. Porque mais cedo ou mais tarde, nós caminhamos para a unificação da tendência desses dois campos. Tanto o masculino como o feminino. Então, olha bem, guarda isso aqui, ó. Guarda, isso aqui é de André Luiz. Guarda a sua individualidade sexual intrínseca, a definir-se na feminilidade ou na masculinidade, conforme as características acentuadamente passivas ou claramente ativas que lhe sejam próprios. Porque a força feminina é uma força passiva. É a força da paciência, é a força da compreensão, é a força da unificação, é a força do equilíbrio. Enquanto que a força masculina é a força ativa, é a força da ação. Não quer dizer que uma é melhor que a outra. Uma complementa a outra. E nós reencarnamos para desenvolver os potenciais dessas duas forças. Tanto no sentido feminino como no sentido masculino. E trazemos dentro de nós intrinsecamente essas duas forças. E em determinado momento de evolução, essa força pode estar pronunciada na nossa alma contrária à estratificação morfológica. Está bem claro? Muito bem. Próximo slide. Então é do livro A Química Entre Nós. Mas quando Rasset presentear os macacos com brinquedos, especificamente bonecos macios, que incluía ursinhos, uma boneca de pano, um fantoche, um tatu, ursinho de pelúcia, um Scooby-Doo e uma tartaruga, bem como uma seleção de brinquedos com rodas que incluía uma carroça, um caminhão, um carro, um veículo de construção, um carrinho de compra, um caminho basculante, 73% preferiram os caminhãozinhos e carros, e 9% preferiram os brinquedos macios. Olha só que interessante, eles resolveram fazer a seguinte forma. A discussão era que os brinquedos de crianças e meninos é desenvolvido de forma cultural. Inclusive grandes psicólogos defendiam essa ideia. Ou seja, é por aquilo que a mãe faz, dá o azulzinho para o menino, cor de rosinha para a menina, dá boneca para a menina e dá carrinho para o menino, é que desenvolve esse processo. E tinha outra tese não, dizendo que esse processo é intrínseco. Ele não é desenvolvido pela cultura, ele não é desenvolvido apenas pelo processo de influenciação. Ele é um processo intrínseco. Então resolveram fazer várias pesquisas, e nós vamos ver algumas delas aqui, e uma delas foi essa daqui. Pegou os machos, pegou os animais, certo? Até aqui uma das fotos, e colocou ele para escolher brinquedos. Interessante que 73% dos machos escolheram brinquedos masculinos. Então você vê que é intrínseco à alma. Não é cultural. Ele é intrínseco. E fizeram a mesma coisa com meninos e meninas. Ou seja, aquilo que Emmanuel acabou de dizer, o processo é intrínseco. O processo está no ser, não está na morfologia nem no hormônio. Já as fêmeas de categoria superior mostravam preferência pronunciada pelas bonecas, assim como 1/3 das fêmeas de categorias inferiores. As fêmeas erma, um pouco mais flexível que os machos, 1/3 dela preferiu os brinquedos com roda, e outros terços pareciam não se importar com o tipo de brinquedo. Olha só, conforme o processo evolutivo, conforme o aprimoramento do ser, essa força vai ficando mais manifesta. E vai ficando muito mais clara naquilo que está sendo realizado. Está claro? Muito bem.
Pergunta, Estevão. Boa noite a todos. TV Ibis, Estevão. Temos várias perguntas aqui. A primeira pergunta é da Kênia. Por que é tão olho por olho, dente por dente, como no exemplo em que se decepa a mão de alguém e nasce sem a mão ou se perde a mão? Se você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem lá muito interessante que ele fala a lei de Deus e a lei de Italião. Aquilo que você causa é aquilo que você recebe de volta. Ora, quando eu fui lá e lesei a pessoa de uma mão, você imagina que você passar 40 anos sem ter uma mão e tendo de aprender a exercer toda a vida apenas com a mão que lhe sobrou? As limitações, as dificuldades. Não é simplesmente falar assim, não, eu corrijo isso. Não, se eu fizer isso, se eu cortar a mão de 400 pessoas, logicamente que eu não vou ser cortado a minha mão 400 encarnações. Não, eu vou passar pelo arquétipo daquilo que eu limitei os outros. E o resto eu vou cobrir com amor. Por isso que Jesus foi tão claro. O amor cobre a multidão de pecados. O que é cobrir a multidão de pecado? Eu passo pela experiência arquetípica. Mas depois de passar pela experiência arquetípica, eu automaticamente gero condições de eu recuperar isso através dessa limitação. Então amanhã eu venho como ortopedista, por exemplo. E a partir daí eu passo a trabalhar com as mãos alheias, passo a fazer transplante, passo a criar alguma coisa mecânica para que eu possa substituir na ação aquilo que eu gerei nos outros. Ok? Próxima. A segunda pergunta é do nosso companheiro Tiago, lá de Cuiabá. Maurício, como identificar essas lesões e desequilíbrios do perispírito? As lesões ou desequilíbrio do perispírito a gente avalia a partir das distonias que nós possuímos. Você estuda os vários campos da vida. Campo sexual, campo psicológico, campo familiar, campo de comportamento, campo dos sonhos. Então, a partir dos vários elementos que você tem na vida, você vai definir onde está a sua maior distonia. A partir dessa distonia é onde teve o teu abuso. Não é complicado. A outra pergunta é do nosso companheiro Adail. Segundo o Balde, se o homem conhece a lei, não haveria mais para ele o imponderável. Como entender esta afirmação no processo evolutivo atual? Olha, o momento que você conhece a lei, você conheceu a verdade, não quer dizer que você está redimido. Então existe uma diferença muito grande. Eu conhecer a verdade significa que eu tenho a possibilidade de não errar hoje e não errar amanhã. E tenho a possibilidade de saber sorver o meu erro do passado. Então o conhecimento da lei nos dá abertura de consciência. Ou como diz Emmanuel muito bem, ele fala o campo desperto da consciência. Então na hora que eu faço esse campo desperto da consciência, automaticamente eu posso sorver as minhas dores com muito maior equilíbrio, com muito maior função criativa, posso planejar a minha vida de uma forma muito mais ampla, mas não significa que eu alcancei redenção. A redenção só se dá palmilhando os caminhos que nós mesmos geramos de dor para os outros ou para nós mesmos. É sempre pelo caminho de volta. A última pergunta da nossa companheira Kênia. Como se estuda o passado em casa de forma simples e viável, atual e regresso? Olha só, Platão tem uma coisa interessante, né, que ele falava que o nosso mundo é muito semelhante a alguém que vive dentro de uma caverna e vê projetada a sombra nas paredes da caverna, do mundo real. Então o Balde fala o seguinte, você é capaz de conhecer os efeitos, as causas, a partir do estudo do efeito. Então é só você estudar a sua vida como ela é hoje, onde estão as provas, onde estão as dificuldades, que você sabe imediatamente quais foram as ações que gerou essas dificuldades. É aquilo que nós já falamos aqui tantas vezes. Vamos lá, põe a caneta aqui. Lembra que nós falamos que na criação divina só existe liberdade, não existe determinismo. Então, só existe liberdade. Você é livre para fazer qualquer movimento que você queira. Só existe a liberdade. Agora,
você vai construindo de tal maneira que você vai usando essa liberdade. Então, o que eu chamo de determinismo? Determinismo é a liberdade já gasta. Ou seja, a liberdade que você gastou. A liberdade que você já infligiu a você mesmo. Então, a partir daí, esse ângulo de determinismo com a liberdade, ele pode se tornar cada vez menor. Até chegar a esse ponto aqui, ó. Ou seja, eu tenho livre-arbítrio zero. Aquelas pessoas que nascem, que não é capaz de coçar a costa. Paralisia cerebral desde quando nasceu. Não tem o livre-arbítrio de mudar de posição. Tá claro? Então, consequentemente, esse fechamento do ângulo, que eu tinha tão vasto, o ângulo de 360 graus, eu fui fechando esse ângulo. Então, se eu estudar os ângulos dos vários caminhos da vida, automaticamente eu sei que eu fechei esses ângulos. E se eu olhar os reflexos dessas causas na minha vida, o efeito hoje, eu sei exatamente onde eu errei. Claro? Tudo bem? Ótimo. Goiânia, alguma pergunta? Angélica. Nenhuma pergunta. Ah, meu amor, obrigado, viu? Próximo slide. Também do Larry Young, a química entre nós. Em 2010, no momento exato da corrida para comprar bonecas no Natal, pesquisadores da Universidade de Harvard anunciaram que vinham estudando um grupo de chimpanzés selvagem em Uganda e havia descoberto que as fêmeas jovens tratavam pedaços de pau do mesmo modo que meninas tratam bonecas. Elas apanhavam os pau e ninavam, levando-os para os seus ninhos e brincando com eles como um chimpanzé mãe brinca com seu bebê. Machos jovens nunca faziam isso. Olha como é que o processo é intrínseco. Já pensou, a gente acha que uma criança que brinca com boneca só está traduzindo determinados processos educativos. Não é. O processo é intrínseco à alma. Olha lá. Lá nos chimpanzés já apareceu isso aqui, quer dizer, 280 milhões de anos atrás, em processo evolutivo. Ou seja, a característica sexual, ela é intrínseca. Ela está presente na alma da pessoa e não o contrário. Não é um processo simplesmente educativo. Ok? Vamos lá? Elaine, então em nenhum momento o ambiente é determinante, em nenhuma situação, em situação não, alguma. o ambiente ele aprofunda aquilo que já se traz intrinsecamente. Tá claro? Ou ele agrava, ou ele retalha, ou ele inibe, ou ele exclui. Lógico, o ambiente é fundamental, mas não é o elemento gerador, que a questão sexual ela é intrínseca. Então, na hora que nós escolhemos lá o rosa, escolhemos lá o azul, é um processo que já vem. É um processo intrínseco à alma. Próximo. Os resultados demonstram claramente que a socialização não determina as preferências por brinquedos. Essa preferência está programada em nosso cérebro. Na verdade, desde o primeiro dia de vida, a maioria das meninas prefere olhar para os rostos humanos, enquanto que os meninos preferem objetos mecânicos. Tá claro? Ou seja, é uma força intrínseca à alma. Não é uma força que apenas a educação desenvolve. Ou que o ambiente causa, como se achou durante muito tempo nos estudos de psicologia. Ok? Próximo. Essas histórias aqui é muito interessante. Foram duas pesquisas. Uma pesquisa de determinados meninos em países da América Latina,
em que, em determinado momento, eles começavam a desenvolver seios. Tá claro? E, coincidentemente, nessas pesquisas, eles acharam 2 gêmeos idênticos. E esses gêmeos idênticos, um deles era homossexual. E eles resolveram, então, estudar os meninos que, em determinado momento, se tornavam meninas, por problemas hormonais, e o gêmeo idêntico. Ok? Assimilando e formando que aquela característica foi adquirida pelo meio, e não simplesmente como um processo intrínseco. E se escreveu vários trabalhos sobre isso. Mais tarde, quando eles fizeram a revisão, esse Davi Reimer, que é um gêmeo, sempre foram homens, porque seus cérebros eram masculinos, não importando o que suas genitálias indicavam, porque o Davi passou por uma cirurgia sexual. Como ele nasceu com característica de um sexo ou outro, o que eles resolveram fazer? Devolver a característica do sexo para um e o contrário para outro. E tratou hormonalmente como uma menina. Tratou hormonalmente como se fosse uma mulher. Ele chegou inclusive a casar. E o outro fez a cirurgia contrária e tratou como homem. Ora, então a questão morfológica e a questão hormonal nele eram idênticas. E fizeram um trabalho quando ele casou, mostrando, tá vendo como é que se adaptou? A questão é apenas hormonal. Mas o que aconteceu? Sua genitália indicava. E nem toda a socialização do mundo jamais mudaria isso. O que aconteceu? Ele suicidou. Tal desespero de estar dentro de um corpo que não era o corpo intrinsecamente na alma dele. Entendido? O mesmo acontecia com as meninas. Viravam meninas e da hora para outra se comportavam e namoravam como se fossem meninos. Ou seja, o processo é intrínseco. É uma característica da alma. Próximo. Muitos consideram a homossexualidade e a transexualidade exemplos notórios de como nossa cultura perversamente permite e até incentiva pessoas que rejeitam os limites morais e sociais estabelecidos pela religião ou pelos costumes em favor de maneiras aberrantes de viver. Mas a androgenia é mais comum na natureza do que você poderia pensar. Então muita gente fala, não, que isso aí é absurdo, que isso aí não é divino, aquelas questões religiosas. Porque isso é costume religioso. Desse costume religioso que veio os preconceitos, sejam eles familiares, sejam eles sociais. Ora, mas acontece que nós vamos ver aqui que esse processo é intrínseco. Ele não depende desses fatores. É aquilo que Emmanuel fala. Merece tanto respeito o homossexual como a mesma coisa do heterossexual. Então vamos lá. Vamos? Próximo slide. Então muita gente fala assim, não existe homossexualidade na natureza. É só uma questão de abuso do homem. Olha aqui que bacana isso aqui. Alguns peixes garopas, pargos e guardiões azul vivem como transexuais. Geralmente eles deixam de ser fêmeas e se tornam machos. Todos os guardiões azuis, por exemplo, nasceram fêmeas e permanecem assim até um residente macho desaparecer ou morrer. Então as fêmeas mais dominantes imediatamente começam a agir como machos. Elas lutam por proeminência e quando uma delas finalmente assume, os ovários degeneram, testículos se desenvolvem e seu cérebro cria novos comportamentos. Eles se tornam ela se torna ele. Ora, então é a questão que existe na natureza. Não é a questão de comportamento. Então essa visão religiosa que hoje nós temos em relação à homossexualidade é um absurdo. Porque está aqui, ó, a própria natureza tem, e não é só aqui nos peixes, não. Se eu fosse trazer todos aqueles que ele cita, é enorme. Então a homossexualidade, a transexualidade está presente nos vários níveis evolutivos. Próximo slide. Dá uma olhadinha nisso aqui. André Luiz. E o André Luiz afirmando isso, hein? Longo tempo foi gasto na evolução do instinto sexual em vários tipos de animais inferiores, alternando-lhe os estágios de hermafroditismo
como os de unissexualidade, para lhe aperfeiçoar as características da direção dos vertebrados. Gradativamente apareceram novos fatores de diferenciação, guardando-se, no entanto, os distintivos essenciais, como podemos identificar ainda agora no sapo macho adulto um hermafrodita potencial, apesar dos sinais masculinos com que se apresenta, sabendo-se que carrega na região do seu testículo positivamente acrescido um ovário elementar aderido, o conhecido corpo de Bader. Se estiparmos o testículo, o ovário atrofiado começa a funcionar por atuação da hipófise, conforme experimentos comprovados, convertendo-se no ovário adulto. André Luiz que está falando. Não é só uma questão de pesquisa. É uma questão que está aí André Luiz dizendo, que no próprio processo evolutivo isso acontece. Porque as duas forças estão presentes. Agora olha aqui que ele diz mais. Ocorrência inversa é verificável em 5 a 10% das galinhas adultas. Isso é, nos indivíduos psiquicamente dispostos, dos quais se retirou o ovário esquerdo, também consideravelmente desenvolvido, o ovário direito rudimentar transubstancia-se num testículo, que se vitaliza e cresce na sua parte medular, até então inibida pelos estrogênios do ovário esquerdo. Nesse fenômeno aumenta-se a crista, cantam tipicamente na maneira do galo e adotam-lhe a conduta sexual masculina. Então essa hipótese que fala que é o comportamento humano, que é abominável, que é o homem que causa isso, a educação errada que foi dada, é um absurdo. Então essa história que o homossexual não pode casar e adotar filho, porque o filho vai ser homossexual, é um absurdo. Porque o sexo é um processo intrínseco à alma. Ok? Pergunta, Estevão. Vamos lá. Pergunta da TV Ibis. Primeira pergunta do André, de Brasília. Ok. E a pessoa que é bissexual, ela está mais evoluída? Não, bissexual não indica evolução, indica estado. A evolução é o aprimoramento e a sublimação de todas as nossas faculdades. Então, o estado sexual e a maneira para a qual eu exerço essa sexualidade não indica evolução. Pode indicar abuso, pode indicar processos futuros de dor, mas não indica evolução. A evolução é a sublimação das faculdades que temos na nossa alma. Segunda pergunta do companheiro Jorge Melo, lá do Rio de Janeiro. Maurício, existe a possibilidade de alguém corrigir um erro cometido na vida atual e alterar a trajetória de sua vida futura? Sem dúvida nenhuma. Eu falo que só existe um erro que não dá para corrigir na trajetória atual. É o suicídio. Porque ela termina na vida. Qualquer erro, seja ele qual for, da extensão que for, ele pode ser corrigido na mesma existência. Eu acho que não tem um exemplo mais marcante de isso do que a vida de Paulo de Tarso. Em 20 anos, ele corrigiu toda a trajetória da vida dele. Viveu 35 anos dentro de um tipo de trajetória, e depois em 20 anos ele consertou essa trajetória inteirinha, a ponto de até hoje ser citado dentro do campo da história, dentro do campo religioso. Ou seja, todos nós, não existe erro que é incorrigível. Todos os erros são passíveis de transformação. Terceira pergunta do André, de Brasília. Como ficam as pessoas que maltratam seus filhos porque foram maltratadas na sua infância? Elas serão maltratadas novamente? Preste atenção aqui. Vamos lá? Pessoal, todos nós já vimos falar dos serial killer. Aqueles indivíduos que muitas vezes sofrem um trauma e a partir daí agem com base nesse trauma. Eu falo que todos nós somos serial killer. Muitas vezes não chegamos a matar. Mas todo trauma que a gente sofre e todo abuso que a gente sofre, abuso e trauma, que nós não conseguimos assimilar, que nós não conseguimos transformar, que nós não conseguimos perdoar, que a gente não conseguiu endireitar, a tendência dele é repetir, agindo sobre as pessoas da mesma forma que nós fomos abusados, formando um serial ativo de ações.
Por isso que a gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente carrega na alma. Que a nossa tendência é repetir essas ações. É repetir esses conteúdos. Então, logicamente, o que nós vamos fazer? Sofremos dor, geramos dor, que vai resultar em mais dor. Seja na reencarnação atual ou na reencarnação futura. E a pessoa que desencadeou esse processo se responsabiliza por todo o processo em série. Então eu vim cá, abusei de A, que abusou de B, que abusou de C. Tá claro? Amanhã A, B e C tornam esposa e filha numa nova reencarnação. E eu vou vir para ajudá-las a superar tudo isso. Entendido? Próximo? Alguma outra, filho? Por enquanto não. Não? Ok. Próximo slide. É aqui. Registramos esse fato para demonstrar que entre todos os vertebrados, e muito particularmente no homem, herdeiros das mais complicadas experiências psíquicas nos domínios da reencarnação, apenas os caracteres morfológicos dos implementos sexuais estão submetidos aos princípios da genética. Isso porque não é só a figuração das glândulas sexuais que se mostra bipotencial, até certo ponto, pois todo o cosmos orgânico é suscetível de reagir aos hormônios do mesmo sexo ou do sexo contrário, segundo as disposições psíquicas da personalidade. Então não é só uma pesquisa humana, é todo um processo gerado e é intrínseco. Olha aqui que ele diz aí, ó. Então, até as glândulas, até os hormônios são bipolares. Possui as possibilidades de todos eles. E nós, nessa ocorrência toda de todos esses princípios, carregamos isso na alma. Ok? Alguma pergunta? Então, muito bem. Nós vamos tomar um cafezinho e dentro de 5 a 10 minutos nós voltamos. Então vamos lá, retornando ao nosso tema, vamos encerrar essa fase final de perguntas e respostas, inclusive. Tem alguma pergunta da TV Ibis? Sim, temos 5 perguntas. 5 perguntas. Então vamos lá. Primeira pergunta da Quênia, lá de Fortaleza. Pois não, Quênia? E o ser humano assexuado, como se explica? Não existe. Não existe o ser humano assexuado. A sexualidade é muito mais ampla que apenas a troca sexual. Mas não existe. O que a gente pode estar existindo é uma repressão sexual. Mas a sexualidade é inteiramente sem sentido. Ou seja, todos os seres vão demonstrá-lo e todos os seres estarão presentes. Agora, pode estar reprimido. Aquilo que eu chamo de assexualidade pode ser repressão. E a sexualidade é muito mais ampla aquele processo. Pode acontecer também que a sexualidade, no sentido de troca afetiva ou de troca sexual, esteja toda ela convertida em outro campo do psiquismo humano, que é muito maior do que simplesmente as trocas sexuais. Mas nunca a sexualidade. Não existe. É a força permanente da vida e a força que governa a vida. Próximo. Segunda pergunta do Leonardo, de Goiânia. As religiões negam o homossexualismo, justificando os textos bíblicos. Quais são as mensagens reais que esses textos querem expressar, já que vimos que a questão homossexual vem da alma? Geralmente usa-se o atributo de que Deus condena. Se Deus condena, por que Deus permite esse mesmo processo dentro do processo evolutivo nos animais? Como nós vimos aí, não só a homossexualidade, como a transexualidade. Ora, se fosse uma questão divina, nós não teríamos esse processo. Então nós devemos lembrar que dentro da Bíblia nós temos ensinamentos superiores, de fontes espirituais superiores, mas nós também temos relatos e preconceitos sociais, como acontece em qualquer relato, em qualquer meio, em qualquer processo evolutivo.
Então nós não podemos pegar a palavra da Bíblia como se fosse uma palavra totalmente, como se ela fosse toda ela formada de ensinamentos superiores. Não, tem tanto ensinamentos superiores como também preconceitos vigentes de uma época. E você não pode querer que há 2.400 anos atrás, há 2.800 anos, há 3.500 anos atrás, o homem já tivesse compreensão das questões sexuais e tivesse compreensão da questão da homossexualidade. Se hoje, passado todo esse tempo, nós temos um monte de seres humanos ainda presos a preconceitos, você imagina em épocas remotas. Terceira pergunta da nossa companheira Nádia Goiânia. Quais as prováveis consequências espirituais futuras para aqueles que, nos dias atuais, rejeitam e marginalizam os homossexuais, até classificando-os como doentes? Vivenciarão a mesma experiência ou provavelmente farão o que se faz hoje, por exemplo? Não tem a menor dúvida. Coloca a tela aqui para mim. No momento em que eu rejeito o outro, e no momento que eu nego no outro o direito dele se exprimir, eu automaticamente estou reprimindo determinadas funções da minha alma. Então, se eu nego o direito do homossexual, eu estou reprimindo em mim o feminino que também está na minha alma. Não é só um processo unilateral, ele é bilateral. Aquilo que eu nego direito ao outro, eu estou reprimindo em mim. Ora, se eu reprimo em mim, mais cedo ou mais tarde, esse conteúdo aqui vai crescer e vai explodir. Seja na vida atual, seja em vidas futuras. Porque eu estou dando uma direção, uma trajetória a um conteúdo psíquico. Se eu rejeito o outro, mais cedo ou mais tarde, esse processo vai explodir em mim. Porque eu não estou só rejeitando o outro. Eu também não estou apenas unilateral. E estou negando o outro lado da minha alma. Por isso que o papel nunca é negar. É sempre compreender. É sempre aceitar. É sempre amar. Porque se eu dou o direito ao outro, eu dou o direito dessa força também se pronunciar, representar e se exprimir através de mim. Próximo. Próxima pergunta do Adail. Ao assumir a homossexualidade, o ser estaria contrariando o projeto reencarnatório? De forma nenhuma. A reencarnação não está baseada na atividade sexual. Ela está baseada nas expressões superiores de ação no mundo. Não é a sexualidade. Se eu uso a homossexualidade dentro do campo atual de afeto, de carinho, de desenvolvimento das minhas potencialidades amorosas, se eu compartilho com alguém as minhas forças de carinho e de amor, e esse compartilhar me faz melhor e mais útil, de forma nenhuma você está preso aqui na conformação morfológica, mas sim em suas ações. Então, o abuso do heterossexual tem a mesma correlação do abuso do homossexual. E as virtudes superiores de um hétero é o mesmo processo do homem. Não tem diferença nenhuma. Ou, em outras palavras bem fortes, Deus não nos julga pela genitália. E nem porque nós fazemos dela. Ele nos julga pelas nossas obras. Sem mais por enquanto. Ok? Goiânia, alguma coisa? Os mudinhos de Goiânia, tudo bem? Tudo em paz? Sem pergunta? Então vamos lá, próximo slide. Já vimos esse slide. O próximo. Olha que bacana isso aqui, gente. Outros peixes. A caneta aqui está ruim. Outros peixes são travestis. Macho do gobião redondo, uma espécie que invadiu os grandes lagos africanos, vigia seus ninhos. Mas quando está na função de vigia, não consegue se alimentar, como faz quando passeia. E encontrar uma parceira é um desafio, porque basicamente ele tem de esperar
que uma fêmea apareça em seu lugar. Alguns machos, chamados snaker, criaram um truque para se aproveitar dessa situação, dessa limitação. Enquanto o macho caseiro que cuida do ninho tem a aparência típica da espécie, cabeça grande, larga e preta, os snakes são menores, com pintas marrons. Tá aí o exemplo aí do que está sendo falado. E cabeças mais estreitas. Cabeças mais estreitas como as fêmeas. Além disso, comportam-se como as fêmeas. Enquanto o macho-alvo protege sua casa de solteiro e sua Ferrari estacionada na garagem, bem como qualquer outra fêmea que aparecer para depois seus ovos, o dócil transvesti se insinua e se propõe homenagem. Como de hábito, o macho-alvo acha a proposta irresistível, mas o snaker não tem apenas testículos, eles têm gônadas maiores do que as de seus irmãos e produzem mais espermatozoides. Portanto, enquanto o macho residente acha que está fazendo sexo a 3, o snaker está, na verdade, fertilizando os ovos, deixando por uma fêmea verdadeira. Ou seja, você vê que o processo está na natureza. Essa é boa, né? O cara finge de transvestir para poder aproveitar os ovos. Você vê que a astúcia está há muito tempo na natureza, né? Próximo. Olha isso aqui como é que é interessante. Muitos mamíferos, incluindo os primatas, assumem comportamento homossexual. A discussão sobre a cópula entre exemplares do mesmo sexo sempre foi esses animais preferem ou não o sexo gay ou o sexo hétero. A verdade é que os primatas preferem o primeiro. Ele tem orgasmos com parceiros do mesmo sexo, ejacula e emite barulhos de felicidade quando faz isso. Os gorilas de costas prateáticas dominantes têm namorados. Alguns machos do macaco, o langur, passam 95% de sua vida sexual tendo encontros homossexuais. Então essa ilusão que é uma abominação, é abominável, porque Deus não permite, está aí. Está no próximo animal, está na própria natureza e está no próprio movimento ascensional evolutivo. Isso aqui é um atestado muito bacana, para mostrar que está na natureza e está em todos os seres, que o processo é intrínseco, que ele não está fadado apenas à morfologia ou à questão hormonal. Está claro, gente? Para que a gente abandone definitivamente o preconceito. Está na natureza, então não tem abominável, porque Deus não permite. Então por que Deus permite a natureza, que é regida dentro de um campo de determinismo? Está claro? Lembra o que nós falamos na primeira aula? O sexo é um problema da consciência de cada um. Próximo. Claramente, os cérebros têm uma capacidade intrínseca de demonstrar comportamento homossexual, bissexual e transexual. Se essa capacidade é expressa, isso depende de como um cérebro é moldado durante seu desenvolvimento. O biólogo Charles Roseli, da Oregon Universidade, acredita que quando se trata de preferência sexual, os cérebros têm uma espécie de dispositivo de desinibição, termo que descreve de maneira concisa o que ele acha que acontece em alguns animais. Ou seja, quebra as regras, porque o impulso, ele é um impulso intrínseco de movimento dentro da alma e independe da configuração morfológica e da configuração fisiológica ou hormonal. Claro? Último slide? Exato. Muito bem, pessoal. Então, semana que vem nós vamos completar esse tema, tendo mais 3 aulas, antes da gente ter um recesso e voltar em março com o estudo do relacionamento. Então, nós temos uma geral hoje nessas questões e nós queremos saber se tem alguma pergunta. Vamos lá? Então vamos lá. Seu nome, filha? Elaine. Elaine, ô prazer, Elaine. Quando eu reencarno, eu tenho vamos dizer, um compromisso reencarnatório. Eu tenho uma razão de ser para eu reencarnar como mulher ou como homem, ok? Como fica essa questão? Por exemplo, se eu tenho um compromisso de reencarnar o compromisso de receber filhos para educá-los, enfim. Como fica essa questão se após a minha encarnação eu decido ser homossexual e não cumpro com esse compromisso? Olha, acontece o seguinte, o compromisso não é regra, não é determinismo.
Os compromissos também podem ser adiados. Os compromissos também podem ser reformulados. Todo compromisso não é determinismo, é uma onda de probabilidade. Quando é determinismo, você está preso naquele processo e você acaba não querendo conseguindo sair. É aquele caso que muitas vezes a pessoa vai, se torna um pai, se torna mãe, e mais tarde ela faz opção pela sua característica sexual. Então muitas vezes ela está envolvida dentro de um campo de casamento kármico, ela está envolvida dentro de um campo kármico que ela não consegue escapar. Mas lembra, todo planejamento reencarnatório é uma onda de probabilidade. É uma onda de possibilidade. Mas nós também temos outras ondas que nós podemos alterar esse caminho dentro da esfera que nos pertence, dependendo do ângulo de livre-arbítrio que nós possuímos em cada uma dessas faculdades. Se meu ângulo estiver completamente fechado, eu vou ser arrastado por esse processo, mesmo que eu não queira. E se não, nós vamos ter. E a questão de filhos hoje, graças a Deus, a ciência está evoluindo, né? Já está colocando até nariz na testa, amanhã pode colocar um útero. Então, nós estamos evoluindo no sentido de que, no futuro, nós poderemos fazer filhos em laboratórios e os casais homossexuais ter direito de ter os seus filhos, principalmente aqueles que não conseguem gerar através de úteros artificiais ou de úteros que podem ser colocados, como a gente viu lá a história do nariz. Quer dizer, essas possibilidades estão sendo abertas, principalmente pelas pesquisas com célula-tronco e principalmente pelas pesquisas. Hoje você pode, de uma célula assim, ou fazer um filho. Então, eu espero que no futuro isso também possa ser resolvido. Ok? Pessoal, encerremos então. Façamos a nossa prece. Nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade que tivemos de estar junto. Abençoa a todos nós, que assim seja. Obrigado, pessoal da TV Ibis, obrigado, Goiânia, obrigado, Brasília. Até a semana que vem. IBIS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org